Eu quero parabenizá-los pelo tema, por essa estratégia de vocês terem, ao início de ano, uma campanha formidável, uma campanha extraordinária e com um tema muito interessante: entrega total. Eu creio que já foram várias edições, pastor Jim. Esta é a 12ª edição. Vale uma salva de palmas ao Senhor Jesus ou não? 12ª edição desta campanha Entrega Total. E quando eu recebi o convite e me pus a orar e buscar de Deus uma palavra a esta noite, Deus me impulsionou a um versículo muito conhecido. Eu tenho certeza que você já leu este verso diversas vezes. Você já ouviu vários pregadores, vários palestrantes ministrar sobre esse verso. E falei com Deus: Deus, mas é algo tão diretivo, é tão objetivo este verso. Tenho certeza que a comunidade ativa já ouviu inúmeras vezes, quem sabe nesses 12 anos, vários palestrantes, pregadores que ali passaram com uma palavra orientativa, uma palavra direcional ao coração daquela gente. Eles já ouviram, mas o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: esta é a palavra para o dia 5. E eu tentei fugir de todas as formas, ir para outros exemplos, outras passagens, mas o Espírito Santo me direcionou a isso. Então, não quero ser desobediente à voz do Espírito Santo, não quero ser desobediente à voz de Deus sobre o meu coração, e aquilo que Ele compartilhou comigo, eu quero compartilhar com vocês, amém? Vamos a um livro da palavra de Deus, livro de Salmos, o Inário de Israel, Salmo de número 37, e o verso de número 5, Salmo 37 e o verso de número 5, um salmo de Davi, que traz uma lição extraordinária aos nossos corações, e eu quero, nesse tempo que foi designado, para vos trazer algo do coração de Deus ao seu coração, começar trabalhando com este verso. Salmo de número 37, o verso 5, nos diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vou ler de novo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz a versão NVI, e ele agirá em teu favor. Você pode levantar a sua mão, adorar ao Senhor por um instante, diga uma palavra agradável ao Senhor agora. Diga: muito obrigado, Senhor, por este verso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fará proezas nesta noite, e eu já quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fará neste lugar, amém? Queridos, é uma direção muito clara, é algo muito lindo, muito belo que nós temos aqui, que o salmista registrou, e nós estamos fazendo uso desse texto nessa noite. Tem tudo a ver com a entrega total de 2026, e vocês vão ver o porquê. É um desafio que nós temos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, pois ele agirá, e agirá ao seu favor. A maior pergunta que nós temos que questionar não é o que Deus pode fazer por mim, mas sim a pergunta principal nesta noite deveria ser esta, e deve ser esta: o que eu estou disposto a entregar a Deus.
E eu desafio você nessa noite. O que você está disposto a entregar ao Senhor neste ano de 2026? Estamos no 5º dia de um novo ano, de um novo ciclo, de um novo período que o Senhor está proporcionando a cada um de nós. Que o Senhor proporciona a minha vida, a minha família, a sua família. Mas diante deste novo tempo, deste novo período, deste novo ciclo, a pergunta que soa neste ambiente é justamente essa: o que você está disposto, meu irmão, minha irmã, a entregar ao Senhor em 2026? O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E se nós formos para a Bíblia Sagrada, haverá inúmeros exemplos, inúmeros personagens que abriram mão de muita coisa para abraçar, para se lançar, para se entregar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e a partir desse momento de entrega, viver coisas sobrenaturais, viver o extraordinário de Deus. Nós estamos em uma geração em que espera muito resultado, em que quer tudo pronto, quer que Deus opere, quer que Deus faça, quer que Deus venha agir, quer que Deus venha operar, quer isso, quer aquilo, e muitos são imediatistas, querem para hoje, não é para amanhã, para hoje, para agora. Mas quando nós olhamos para essas pessoas, a pergunta é: bom, essas pessoas querem ver a promessa de Deus, querem ver Deus agindo, querem Deus operando a favor deles, da sua família, do seu relacionamento, dos seus negócios, da empresa, abrindo porta, abrindo isso, multiplicando, dando prosperidade, fazendo crescer. Mas a pergunta ao meu e ao seu coração nesta noite é a seguinte: o que estamos dispostos a entregar ao Senhor em 2026? Do que você abriria a mão para estar vivendo o extraordinário de Deus? Eu quero compartilhar com você algumas verdades no que diz respeito à entrega total. Entrega total, meu irmão, minha irmã, meu jovem, adolescente que aqui está. Entrega total começa com a nossa vida nas mãos de Deus. Começa com as nossas vidas na mão do Senhor. E para isso eu quero fazer uso de um personagem emblemático no Antigo Testamento por nome de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão. Abraão, em capítulo 12 de Gênesis, nós temos essa máxima, essa verdade, a expressão de Deus vindo a ele em uma voz clara, audível, dizendo: Abraão, é o seguinte, eu tenho algo extraordinário para você, eu tenho algo fantástico para você, só que é o seguinte: sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus familiares, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Entrega total começa com a nossa vida nas mãos de Deus. Olha para essa pessoa linda, não sei se vocês têm costume, pastor Jimmy, me perdoe, de fazer essa interação com o público. Olha para essa pessoa linda, bela, charmosa que está ao seu lado. Diga assim: entrega total começa com a nossa vida nas mãos de Deus. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe que se fosse nos dias de hoje, as pessoas gostariam de saber onde era a terra, se lá teria estrutura, como esta belíssima estrutura aqui da Ativa. Parabéns pela estrutura, que Deus os abençoe e multiplique cada vez mais.
que daqui vocês possam ir para um lugar muito maior do que esse, para viver as promessas de Deus sobre esta casa. Vale um amém ou não? Mas muitos poderiam ouvir a voz de Deus como você está ouvindo aí, e quem sabe questionar no seu coração: não, tudo bem, eu até posso, olha só como é hoje em dia, eu até posso sair, eu até posso me lançar, mas eu quero saber se vai ter estrutura, eu quero saber para onde irei, para onde eu vou, para onde a minha família está indo, que direção que eu vou tomar, que direção que eu vou realmente traçar, que o Senhor está me ofertando, quanto que eu vou ter, qual é o meu benefício, o que eu vou levar de vantagem nisso, de abrir mão do meu conforto, de sair da onde eu estou estruturado, aonde eu quero ir, para onde o Senhor quer me mandar, como que vai ser, meu irmão? As indagações e as listas são intermináveis. Nós não vamos ver Abraão barganhando com Deus. Nós vamos ver um homem entregando-se ao Senhor. Abraão sai, e ele sai. Abraão larga a mão de tudo e vem. Ele simplesmente largou, meu irmão, e foi. E foi viver o quê? O extraordinário de Deus para a sua vida. Abraão foi tão grande, tão poderoso, tão usado por Deus, considerado, lembrado como o pai da fé, porque lançou-se ao Senhor, entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele, sabendo que Deus iria agir. Você estaria disposto nesta noite a abrir mão de tudo? Quem sabe de conforto, quem sabe de luxo, quem sabe de conquistas que você fez, porque nós vamos ver que Abraão, a sua família era uma família de grande importância, seu pai riquíssimo, de uma família renomada, mas ele abriu mão de tudo para atender a um chamado divino. Entrega total começa com as nossas vidas na mão de Deus. Eu vou repetir: entrega total começa com as nossas vidas na mão de Deus. Abraão não recebeu um mapa. Que isso fique bem claro. Abraão não recebeu a rota. Simplesmente Deus o convocou para que ele entregasse totalmente a Deus, aos seus cuidados, porque Deus é que iria dirigir os seus passos, Deus iria dirigir a sua vida. Meu irmão, você quer ter êxito em 2026? Deixa Deus dirigir a sua vida. A maior dificuldade do ser humano é que ele não quer ser dirigido por Deus, ele quer dirigir os seus passos. Sou eu que faço, eu que decido, eu que resolvo, eu que escolho, eu que sei. É tanto eu, meu irmão, que às vezes não tem espaço para Deus. Deus está dizendo: meu filho, ouça a minha voz, deixa eu dirigir a sua vida neste ano, e você viverá o extraordinário que eu tenho para a sua vida. Eu, se fosse você, aplaudia esse Deus maravilhoso. Abraão não recebeu um mapa, ele não recebeu uma rota, ele recebeu uma promessa. E sobre esta promessa, ele entregou a sua vida. Sobre esta promessa, ele entregou a sua vida, ele entregou o seu caminho, ele entregou o seu futuro, ele entregou os seus planos.
sobre uma promessa que Deus havia feito a ele. Uma promessa louca, uma promessa, se fôssemos dentro da nossa razão, não tínhamos nem como compreender. Mas Abraão sai e vai para aquilo que Deus estava mostrando à sua frente. Em Hebreus capítulo 11, e o verso de número 8, o escritor aos Hebreus testifica aos nossos corações a atitude de Abraão. Resumindo o versículo, diz assim: pela fé, Abraão, termina o verso, partiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia, mas confiante que Deus iria fazer algo extraordinário na sua vida. Entrega total é obedecer mesmo quando não se entende. Você nunca entenderá Deus, porque Deus sempre vai trabalhar contra a nossa lógica, confundindo os nossos próprios pensamentos. Sabe por quê? Quando as coisas funcionam dentro da nossa lógica, nós, seres humanos, somos tentados a envaidecer, a achar que tudo aquilo é mérito nosso. Mas quando Deus opera totalmente fora da nossa lógica, nós só temos que levantar a mão e glorificar ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor é Deus. Jamais poderia compreender como o Senhor poderia agir e da forma como o Senhor iria agir, mas hoje eu reconheço que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e quando o Senhor promete, e eu me lanço aos teus cuidados, o Senhor cuida de mim, e realmente o Senhor realiza tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Quero ouvir um amém aí? Entrega total é obedecer mesmo quando não se entende. E a minha pergunta para você nessa noite: Deus vai te desafiar e já está te desafiando. É só o início do que nós temos para descortinar aqui. Eu pergunto: você está disposto em 2026 a se lançar aos cuidados do Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele promete. Segunda razão: entrega total envolve o que temos mais de precioso. Como assim, pastor? Eu vou usar dois exemplos. Primeiro exemplo, do próprio Abraão. Abraão, quando Deus convoca ele para sair da sua terra, ele sai, ele aceita o desafio, vai para viver o extraordinário, e Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, pai de nações. Bom, só poderia ser pai se houvesse o quê? Descendente. Com o passar do tempo, você conhece a história, não é objetivo de descortinar aqui, mas ele tem um filho, e coloca o nome por Isaac, o filho da promessa. E esse filho cresce, é o filho prometido. Deus mostrando para Abraão que ele era fiel para cumprir o que havia prometido. Por que isso? Porque Abraão tinha entregue o seu caminho ao Senhor, a sua vida, o seu futuro, os seus planos ao Senhor, e o Senhor estava cuidando dele. O Senhor estava zelando, e para mostrar o zelo, Deus cumpre com a sua promessa. E Isaac cresce. Num determinado momento, Abraão vendo a promessa diante dos seus olhos, Deus chega para Abraão e fala assim: olha, Abraão, é o seguinte, eu tenho um desafio para você. Pega o seu filho, a quem você ama, e você vai ofertar em sacrifício a mim. Se fosse nos dias de hoje, isso seria uma loucura, e muitos poderiam arrancar os seus cabelos e falar: como assim? Como assim, Deus? Confiei em Ti, entreguei a minha vida, o Senhor me fez uma promessa, estou andando sobre ela, e agora, como começo a palpar a promessa, ver aquilo que está diante dos meus olhos,
como cumprimento àquilo que o Senhor fez, o Senhor o pede para si? Talvez seria o questionamento de muitas pessoas na noite de hoje. Mas Abraão não fez isso. Abraão pega o seu filho, filho da promessa, aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia ratificado sobre a sua vida. E você conhece muito bem a história. Abraão pega Isaque e vai para um monte para sacrificá-lo ao Senhor, abrindo mão de algo que ele tinha preço, abrindo mão de algo precioso para Abraão. O que eu entendo com isso? Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas, e ele cumprirá sempre as suas promessas. Mas poderá ser que em um determinado momento da nossa vida, ele faça um teste vocacional conosco, para ver em que ponto estamos, em que nível estamos, a que ponto estamos a que ponto estamos de abrir mão de algo para que ele realmente seja o superior na nossa vida. Não sei se você, sendo desafiado por Deus, no sucesso que você tem hoje, na empresa, em tantas outras coisas, nas conquistas pessoais, como promessa de Deus, e se Deus pedisse algo para você, como eu falei no início, o que você tem para entregar ao Senhor em 2026, e Deus pedisse para você isso, eu não sei se deliberadamente você iria entregar ao Senhor, mas Abraão nos dá uma lição. Que lição é essa? Que ele entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele, e ele sabia que Deus estava agindo na história, e Deus teria condições de agir e continuar agindo sobre a sua vida. Nós vamos ver ao texto de Hebreus, que ele fala o seguinte, que pela fé, Abraão foi sacrificar Isaque. Sabe do quê? Na certeza que se Isaque morresse no sacrifício, Deus teria poder de ressuscitá-lo e devolver ele para a sua vida. Meu irmão, isso se chama confiança, é abrir mão daquilo que é precioso para mim, entendendo que se for o caso de Deus pedir, eu dou, mas ele é poderoso para me devolver e devolver com abundância. Você pode louvar ao Senhor por isso? A que ponto nós estamos para entregar algo? Não, isso aqui é meu. O Senhor me deu isso aqui. O Senhor me prometeu isso. Não vou entregar, isso aqui é a promessa realizada, é a promessa concretizada, e o amor começa a se apegar na promessa. Começa a ter uma inversão de valor. Naquilo que Deus prometeu, você se apega, abraça e não desgruda. E Deus está falando a você nessa noite: você tem condições de entregar para mim? Você tem coragem de entregar aquilo que eu te dei? Olha que desafio. Veja se isso não é um desafio para começar o ano. Quem sabe aquilo que Deus te prometeu lá atrás, em 2025, 2024, 2023, são 12 anos de campanha. Quem sabe lá na primeira campanha Deus realizou. E quem sabe hoje em 2026, você sabe aquilo que eu prometi e te realizei? Você tem coragem de entregar para mim? Você tem coragem de trazer aqui no altar e depositar para mim, na minha presença, aquilo que eu te dei? Não, fui eu que cumpri. É como se Deus estivesse falando: fui eu que cumpri, fui eu que fiz, fui eu que te dei. Não foi você, fui eu que te dei. Eu sei que você está vivendo e vendo algo que eu te dei, algo que eu te prometi, algo que eu realizei. Eu, o Senhor, El Shaddai, Todo-Poderoso, fui eu que fiz. E eu estou dizendo, você tem coragem hoje de levantar e vir aqui ao altar e falar assim: Senhor, o Senhor está me desafiando? O Senhor está pedindo de volta? O Senhor quer tomar de novo aquilo que o Senhor me deu? Pois está aqui, entrega total. O Senhor quer? Está aqui, entrega total.
E olha o que nós aprendemos. Olha o que nós aprendemos. Nós vamos aprender que Abraão não ficou preso a isso. Ele tinha tanta convicção que Deus poderia devolvê-lo, que ele fala assim: olha filho, nós vamos lá e nós voltaremos. Na confiança de que se ele tivesse que sacrificar, Deus poderia ressuscitar, ou seja, devolver a promessa para ele novamente. Meu irmão, Deus jamais vai tirar sem lhe dar algo melhor. Deus jamais vai te pedir sem te colocar algo melhor. Quando eles sobem para sacrificar e eles preparam todo o altar, e Abraão amarra o menino e com o cutelo vai sacrificá-lo, um anjo gruda e segura a mão de Abraão e diz assim: meu filho, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. O que Deus faz conosco é ver até que ponto nós estamos para ter uma entrega total, meu irmão, naquilo que Ele mesmo já nos deu. É muito lindo você ouvir falar, mais belo é você passar pela experiência. Até que ponto nós estamos dispostos hoje, na noite de hoje, de entregar algo para o Senhor? Olha para essa pessoa que diga assim: você está disposto a entregar algo para Deus? Entrega total envolve o que nós temos de mais precioso. Deus pode pedir para testar a sua fé, para testar até onde você vai. E muitos, deixa eu dar um dado alarmante a você, muitos recuam, abrem mão e recuam, não tendo condições de experimentar, de vivenciar esse passo de fé. Deus nos pede algo nesta noite. O que Ele tem pedido a você? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu tenho certeza que Ele já está trabalhando em corações aqui. E ao final eu gostaria de fazer um desafio, você vai vir aqui à frente, porque nós faremos hoje uma entrega total ao Senhor. Quem está comigo diz amém. Uma entrega total para 2026. E eu quero, como um profeta de Deus nessa noite, dizer que se você realmente estiver disposto a entregar, você viverá o extraordinário de Deus em 2026. E nós conversaremos no final de ano sobre o que vai acontecer e o que está acontecendo nessa campanha formidável. Você pode glorificar o nome do Senhor? Terceiro lugar, para nós ganharmos tempo: entrega total não é sobre quantidade, mas sim viver o milagre. O que isso quer dizer? Me permita trazer um exemplo bíblico aqui. Jesus está com os seus discípulos e uma grande multidão. E nessa grande multidão, muito maior do que essa, diz o texto que era aproximadamente 5.000 homens. E eles estão ouvindo o sermão do Senhor. E Jesus falava muito, meu irmão. E passou a hora do lanche, passou a hora do almoço. Jesus se compadeceu porque ele percebeu que as pessoas estavam famintas. Ele olha para o discípulo e diz assim: olha, nós temos que dar de comer essa gente aí. Dá vocês de comer aí. Dá você de comer. Se vira. Corre para lá, corre para cá, não acharam nada. Como que achar alimento para abastecer 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres e crianças? André, um dos discípulos, percorre no meio da multidão e acha um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Esses 5 pães e 2 peixes, por certo, ele trouxe de casa para se alimentar. Ele é convidado por André a vir até a presença de Jesus. E esse garoto vem. E André fala: olha, Senhor, nós não encontramos no meio da multidão, desse milhares de pessoas, nada além do que esses 5 pães e 2 peixinhos. Talvez, se nós percorrêssemos aqui, e vamos supor que nós tivéssemos faminto, e algum aqui com um pacote de biscoito,
falasse assim: olha, dá aqui, dão nada, isso aqui eu trouxe de casa, meu irmão, isso aqui é para garantir o lanche meu e da minha família, se quiser vai comprar, se quiser, ó, tem uma venda aí perto, vai lá, caminha até lá, compra, eu não vou dar o meu, não vou repartir o meu quinhão, esse aqui é para minha família. Sabe o que nós vamos ver aqui? Que entrega total não é sobre quantidade, mas estar disposto a vivenciar o milagre. Aquela criança, aquele jovem, ele não hesita em dar nas mãos daquele que poderia operar o milagre, os 5 pães e os 2 peixes. Quando Jesus pede para ele, ele faz o quê? Uma entrega total. Quando você entrega tudo o que você tem, de coração, não na base da barganha, não na base de tentando já multiplicar, né? Se eu der 10 eu vou ganhar 100, se eu der 100 eu vou ganhar 1000, se eu der 1000 eu vou ganhar 10.000, não, sem fazer essa barganha, mas com coração sincero, você vem e faz uma entrega total de tudo aquilo que você tem, Deus vai operar o milagre, e aquilo que talvez seja pouco na visão de muitos, se torna o suficiente para abastecer uma multidão. Eu não sei o que você tem nessa noite. Talvez você olhe para você e fale assim: tudo que eu tenho é tão pouco. Eu não tenho tantas habilidades como outros na igreja. Eu não tenho tantas aptidões. Eu não tenho tanta desenvoltura. Meu irmão, entregue aquilo que você tem nessa noite. Entregue isso que você tem. Entregue tudo o que você tem e você verá o milagre de Deus operar na sua vida. Deus vai fazer multiplicar, ao ponto de saciar as pessoas que estão à sua volta. Há um momento sempre da oferta, e às vezes nessa oferta o pessoal fica contando, às vezes até os trocados no bolso para ver o que vai ofertar, o que não vai ofertar. Meu irmão, entrega total. Faça um voto de fé. A quantidade não está realmente proporcional ao que você tem, o milagre, perdão, mas na mão de quem você deposita. O menino, quando ouviu de Jesus para entregar a Jesus o que ele tinha, ele não hesitou. Ele disse aqui: Senhor, está aqui, ó, é pouco, 5 pães e 2 peixes. Deus olhou através da pessoa de Jesus e disse assim: é o suficiente. Mandou a multidão assentar, deu graça, repartiu e deu para o povo comer. O povo comeu pão e peixe à vontade, e ainda sobrou 12 cestos lotados de pães. Quando você faz uma entrega total e entrega na mão daquele que tudo pode, ele vai multiplicar, ele vai fazer engrandecer, a fartura virá, a abundância de Deus virá, e pessoas serão saciadas, a sua vida será saciada. E eu quero dizer isso em todos os sentidos: na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida de relacionamentos, na sua vida ministerial. Mas o que eu tenho que fazer? Entregar na mão certa. Pessoas às vezes entregam em mãos erradas. Não, o menino não reteve nada, ele não negociou, ele não barganhou, ele não questionou. O que ele fez? Ele entregou tudo que tinha. Volto a dizer aos senhores nessa noite: o que você tem nesta noite para entregar ao Senhor? Não hesite, não fique se questionando: será que eu entrego? Será que... Não deixe a dúvida operar. Nessa noite se entregue, faça uma entrega total ao Senhor, na confiança de que Ele vai fazer o extraordinário sobre a sua vida. É Ele que vai operar o milagre, é Ele que vai produzir, é Ele que vai multiplicar, é Ele que vai abrir as fontes, é Ele que vai abrir as portas. Com o pouco que muitos acham que você tem, para Deus é muito, o suficiente para dar uma vida de abundância em 2026 para sempre. Você consegue glorificar ao Senhor? Diga glória a Deus por isso. Entrega total não é somente um evento, não é somente uma campanha, embora que seja muito boa e extraordinária. Entrega total deve ser um estilo de vida.
Isso deve nos acompanhar sempre. Isso deve fazer parte da nossa essência. Nós devemos ter este como um lema na nossa vida, essa ideia como um lema na nossa vida, como uma primícia, entrega total. Nós vamos ver isso na vida dos discípulos. Eles entregaram a sua vida por amor a Jesus. E vamos falar que de entrega, Deus sabe muito bem como fazer. Muitas vezes nós entregamos o tempo que nos sobra. Entregamos o recurso que nos sobra. Entregamos alguns talentos que nos sobram. Deus fez ao contrário. Ele é o maior exemplo de fazer uma entrega total. João 3,16, texto áureo da Bíblia, nos fala que Deus amou-nos de uma tal forma que fez uma entrega total. O que Ele entregou? O seu Filho amado, Jesus Cristo. Pode ter uma entrega maior do que essa? Existe uma entrega maior do que essa? Deus olhar para a humanidade e falar assim: não existe como se salvar. Farei uma entrega, doarei, entregarei o meu Filho, para que vá, morra e através da sua morte, reconcilie milhares e milhares de pessoas. E lá no dia 5 de janeiro de 2026, num lugar chamado Comunidade Ativa, eles vão estar em uma campanha chamada Entrega Total, e eles vão entender o que é fazer uma entrega total. Deus entregou o que tinha de melhor para nós. Você pode aplaudi-lo por isso? Eu acho que você pode fazer mais forte. Ele deu o que tinha de melhor. Ele não nos deu o resto. Ele não nos deu o refúgio. Ele não nos deu o que sobrou. Ele deu a primícia. Ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Se nós estamos aqui nesta noite, é que alguém se entregou na cruz do Calvário. Morreu por você. Entregou a sua vida por você. E os discípulos foram convidados e desafiados a viver isso. Nós vamos ver Jesus convocando os discípulos, e eram empresários. Sim, empresários da pesca. Pedro, Tiago e João não eram pescadorzinhos qualquer. Eles tinham barcos. Eles tinham empreendimento da pesca. Tanto é que quando eles saem, Tiago e João, diz o texto bíblico, que eles deixam com Zebedeu os barcos, está no plural. E eles fizeram o que, pastor? Seguiram a Jesus. Fizeram uma entrega total. Abriram mão do conforto do lar. Abriram mão do conforto. Abriram mão dos sonhos. Abriram mão do empreendimento. O texto diz que eles deixaram as suas redes, deixaram os seus barcos, deixaram os seus projetos pessoais e se entregaram na mão do Todo-Poderoso, que iria fazer deles uma revolução no mundo. 12 homens que confiaram a sua vida a Jesus, revolucionaram o mundo na época. Sabe o que eu quero dizer para você? Ei, se entregue ao Senhor Jesus nesta noite, e Ele vai fazer uma revolução. O nome dEle será glorificado sobre a sua vida. Algo extraordinário acontecerá sobre você. E eu pergunto, você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Senhor, eu estou ouvindo um chamado, está queimando no meu peito,
E estou ouvindo que eu tenho que entregar algo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho casa, eu não tenho carro, mas a minha vida eu vou entregar ao Senhor. E eu quero contar algo aqui para finalizar. Eu não sei se você já ouviu a história deste jovem. Este jovem marcou o século 20, chamado William Borden. William Borden morreu aos 25 anos, jovem. Mas ele nos deixou um legado que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje, sobre entrega total. Ele fez uma entrega total. William Borden, filhos de pais multimilionários nos Estados Unidos, fortuna bilionária já na época da companhia Borden, um menino muito educado, muito fino, um menino muito aplicado aos estudos. Aos seus 16, 17 anos, como prêmio ao seu bom comportamento, ao seu esforço, os pais o presentearam com uma viagem ao mundo. Sua mãe já evangélica, cristã, de família, de berço cristão, ele também faz essa viagem. E ele viaja por alguns países e encontrou-se com a dificuldade, com a miséria do continente africano. E ele fez aquela viagem, isso o impactou, e esse impacto mexeu com algo no seu coração, e ele voltou para casa diferente. Ele chegou em casa e disse: pai, mãe, preciso conversar com vocês. Agradeço a viagem, agradeço tudo que vocês fizeram por mim e fazem por mim, mas tem alguma coisa que eu quero compartilhar por vocês. Nesta viagem, algo diferente aconteceu. Jesus falou comigo e eu me sensibilizei à sua voz, e quero dizer a vocês que estou abrindo mão da minha fortuna. O pai disse: o quê? Você é o herdeiro, você é o herdeiro de tudo que eu fiz, você é que dará continuidade à companhia. Somos uma figura importante, temos uma empresa próspera, uma empresa forte. Ele agradece o pai, ele agradece a mãe, e disse assim: o chamado que eu tenho é mais forte do que tudo isso. O que ele está me convocando aqui, o que ele está me chamando e para que está me chamando, vale mais do que a sua empresa, vale mais de tudo que nós temos. Eu estou abrindo mão desta fortuna, mas o que você vai fazer? Eu vou aos povos pregar as boas novas de salvação. Mas para onde você vai? Quero ir ao Egito, aprender mais a cultura, aprender o árabe, para evangelizar os muçulmanos que eu quero ganhar para Jesus. Quando ele conta para os seus amigos acham ele de louco. Você é louco, cara? Como se fosse nos dias de hoje. Lamborghini, Ferrari, olha quantas coisas tem na sua garagem, avião particular, ele pronto. Você vai abrir mão de tudo isso? Nos dias de hoje, milhões do banco, fortuna, teu pai paga tudo.
Ele diz assim: nada do que compara, nada isso pode se comparar à chamada que está aqui dentro. Eu quero abrir mão de tudo. E quando ele morre, descobriram na sua Bíblia 3 frases que foi o legado de William Borden. A primeira é quando ele teve a convicção da sua chamada, e ele escreveu na sua Bíblia: sem reservas. Sem reservas é viver sem colocar condições para obedecer a Deus. Não se trata de dar a Ele apenas parte da nossa vida, mas de entregar tudo o que temos, como tempo, sonhos, recursos e até mesmo o nosso conforto. William Borden nos lembra que viver sem reservas, de fazer uma entrega total, é uma entrega completa ao Senhor. Quem guarda parte da sua vida para si, perde a chance de experimentar a plenitude de Deus. Jesus garantiu aos seus discípulos dizendo o seguinte: olha, vocês que deixaram pai, mãe, sonhos pessoais a favor de mim, assino embaixo e vou ratificar o que eu estou falando: receberá nesta vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. William Borden escreveu sem reservas, ou seja, vou me doar por completo, vou abrir mão de tudo que eu tenho e me deixar gastar naquilo que realmente interessa. Foi o que os discípulos fizeram também no passado. Com o passar do tempo, William Borden sendo de novo assediado pelos seus amigos, de novo pela família, dizendo assim: olha, volte, nós precisamos de você aqui, retorne para o seu lar. Ele já estava no Egito há muito tempo. Retorne para a sua casa, aqui é o seu convívio, venha para o seu conforto. E ele escreve a segunda frase na sua Bíblia: sem retorno. Eu decidi ir, eu decidi caminhar, eu decidi entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu decidi seguir ao Senhor Jesus, eu decidi obedecer ao ID do Senhor Jesus. Não tem retorno. É a passagem de Jesus, aquele que coloca, meu irmão, a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. O que isso significa? Decisão tomada é batida certa, não tem retorno, não tem meia volta. Para onde eu vou? Para frente, deslumbrando aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor preparou, desfrutando do extraordinário de Deus para a minha vida, curtindo aquilo que Ele desenhou para mim, me entregando aos seus cuidados, na certeza que Ele agirá em meu favor, que Ele vai me usar, que eu serei um canal de bênção, que onde eu passar, o nome dEle será glorificado, o nome dEle será exaltado, que eu serei um instrumento na mão do Senhor. Sem retorno, sem reservas, sem retorno. Este jovem adoeceu, meningite cerebral, sem cura, não tinha condições. E sabe o que os amigos falavam? Retorna, vem para casa, teu pai tem condições de pagar os melhores médicos, colocar você nos melhores hospitais. E ele já trêmulo na sua escrita, não podendo escrever, debilitado mentalmente, fisicamente, ele deixa uma terceira frase. A primeira sem reservas, a segunda sem retorno, e a terceira frase que William Borden coloca na sua Bíblia, e as pessoas, depois que descobriram, que acharam, está trêmulo porque foi feito no leito do hospital, está a seguinte frase: sem arrependimento.
Sabe por que isso? Porque ele entendeu que Deus entregou o que ele tinha de melhor. E o máximo que ele podia fazer era entregar a sua vida aos cuidados deste Jesus. O máximo que o William Borden poderia fazer é escutar o chamado e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero terminar reforçando a tudo isso. Há um clamor do Senhor sobre a sua vida na noite de hoje. Provérbios capítulo 23 e o verso de número 26, se não estou equivocado nas minhas anotações. Se alguém puder colocar na tela. Provérbios 23 e o verso 26. Deus não está pedindo o seu dinheiro, embora que isso seja válido para o reino. Ele não está pedindo as suas fortunas. Nesta campanha de 2026, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Deus soprando nesta casa esta voz tão sublime e amável: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe o que o Senhor quer? Ele não quer parte de você. Ele quer você por inteiro, meu irmão. Ele quer você por inteiro. Deus não disputa nenhum lugar com alguém. Ele sempre vai querer a primazia para Ele. E Deus está dizendo ao seu coração, ao meu coração nesta noite: filho meu, dá-me o teu coração. Vamos ficar em pé, meus irmãos.